Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 14. Mateus 14, nós vamos ler o versículo de número 31. Livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 31, para a nossa meditação nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Quem achou, diga amém, Jesus. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Vamos ler de novo. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Diga comigo: Senhor Deus, fala comigo nesta noite, através da tua palavra. Senhor meu Deus, que a tua palavra nesta noite venha ao encontro das minhas necessidades. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Grande e soberano Deus, de poder e de glória, em nome de Jesus, eis-me aqui, meu Deus e meu Pai, e coloco-me nas tuas mãos poderosas para ser o instrumento do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai querido, meu Pai amado, unge os meus lábios com brasas vivas do teu altar, para ministrar esta que não é minha, mas é a tua palavra, meu Pai. Fala comigo através da mesma, fala com tua amada e querida igreja, em nome de Jesus. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém, Jesus. Digam todos amém, Jesus. Amém. Faz assim comigo, ó. Resgatando tudo aquilo que foi roubado. Vamos lá de novo. Resgatando tudo aquilo que foi roubado. Pode se assentar em nome de Jesus. Tema da palavra: resgate em alto mar. Diga comigo: resgate em alto mar. Vamos lá, mais forte. Resgate em alto mar. Primeiro, tempestade em alto mar. Tempestade em alto mar significa vento contrário. Logo significa tempestades da vida. O versículo que nós lemos fala do resgate de um homem que usou a fé de uma forma gloriosa. Por quê? Ele estava passando por um momento difícil, uma tempestade, estava em meio a uma grande tempestade. Mateus capítulo 14, versículo de número 24, diz assim: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus, depois de multiplicar os pães e os peixes, disse aos discípulos: olha, eu vou ficar do lado de cá, despedindo a multidão, e vocês atravessem do outro lado, sentido Cafarnaum, e depois eu vou atrás. Eu vou ficar despedindo aqui a multidão, pode ir vocês. E eles foram, e então Jesus despediu a multidão, e diz a Bíblia que ele subiu ao monte para orar. Ele foi buscar a presença do Deus Todo-Poderoso, a presença do Pai, e quando ele deu por fé, já era de madrugada. E lá os discípulos, em meio ao alto mar, passando por um momento difícil. Nós lemos aqui no versículo 24, que as ondas estavam açoitando o barco dos discípulos, porque o vento lhe era contrário. Você já imaginou? Eu já tive essa experiência de estar no meio de um rio com um barco, e de repente ser tomado por uma tempestade, eu e meu cunhado, e a luta que nós passamos para sair dali não foi fácil. Agora eu posso imaginar isso num rio que dá lá mais ou menos uns 80, 100 metros de largura. Você imaginou em alto mar, você olha para um lado, você não vê terra, você olha para o outro, não vê terra, só água e céu, e de repente você vê os discípulos passando por este momento de dificuldade, os ventos soprando ao contrário. Naquela época não tinha motor, era no remo. Você já imaginou a situação? Você já imaginou a situação? Agora vamos trazer para a realidade dos dias de hoje. Quem sabe você que veio aqui nesta noite, você adentrou a casa de Deus nesta noite, está com uma tempestade na sua vida, está com um maremoto terrível, um tsunami na sua vida, e que em algum momento você diz: eu vou só sobrar. Em algum momento você diz: não vai dar, eu não vou suportar. Você está no lugar certo. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer para você: vai dar certo, porque você nasceu para dar certo, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Por pior que seja a tempestade na sua vida, não importa. O que importa é que você veio buscar o recurso naquele que tem. Se você buscar o recurso em mim, você não vai encontrar nada. Se você buscar nos pastores, você não vai encontrar nada. Mas se você buscar o recurso na pessoa bendita do Senhor, que é o pastor dos pastores, chamado Jesus Cristo, aí sim está a sua vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga comigo: eu vou vencer a tempestade na vida. O vento pode soprar ao contrário, mas o meu Deus vai me colocar do lado de lá. Jesus disse: olha, vocês vão na frente. E de repente o vento contrário começa a soprar, mas quando Jesus diz faz, quando Jesus fala faz, pode ir com tranquilidade, porque pode ter certeza, Ele vai te livrar, Ele vai te dar a vitória em nome de Jesus. Diga comigo: esta bênção está sobre a minha vida. Segundo, Jesus vê o sofrimento dos discípulos. Então, olha só, Jesus vê o sofrimento dos discípulos. Quer ver agora no livro de Marcos? Marcos capítulo 6, versículo de número 48. Veja o que Marcos, narrando a mesma narrativa, a mesma história, ele acrescenta algo aqui tremendo. Olha só, ele diz assim, ó: e vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhe adiante. Olha o que Marcos acrescenta. Marcos acrescenta que Jesus, do monte onde estava orando, na quarta vigília da madrugada, horário compreendido das 3 da manhã às 6 da manhã ou da madrugada, Jesus vê a luta, Jesus vê os sofrimentos dos discípulos, remando sem conseguir êxito nenhum, e então ele, andando sobre as águas, ele marcha em direção dos seus discípulos que estavam em apuro, que estavam à beira de um caos. Olha aqui, vamos trazer para cá. Olha para mim. Eu não sei qual é a luta que você está passando, não sei. Para mim não me interessa, o que interessa é que o Senhor sabe da sua luta. E eu quero dizer mais, Ele está vendo a sua luta, Ele está vendo a sua dificuldade, e assim como naquela madrugada Ele viu a dificuldade dos discípulos, e Ele saiu da onde Ele estava e marchou sobre as águas, e foi na direção dos discípulos. Eu quero dizer que hoje esse mesmo Senhor, Ele não mudou, é o mesmo do passado, de hoje será eternamente. Ele já está vindo na sua direção, vendo o seu sofrimento, vendo a sua luta, para garantir a vitória a você, em nome de Jesus Cristo. Fala para a pessoa que está do teu lado: não tema, meu irmão, Jesus está vindo para te socorrer. Fala para ele. Fala para ele: Jesus vai te resgatar, meu irmão. Fala para ele. Hoje é noite de resgate, pode ter certeza, Jesus já está aqui para te resgatar, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Jesus já está aqui. Diga comigo: Jesus está aqui para me resgatar. Faz assim, olha: Jesus está aqui para me resgatar. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Terceiro, desespero em alto mar. Diga comigo: desespero em alto mar. Vamos lá, mais uma vez: desespero em alto mar. Olha, o desespero na terra, em terra firme, já é difícil. Você já imaginou o desespero em alto mar? Olha só, desespero em alto mar. Olha só, o desespero ofusca a fé. Diga comigo: desespero ofusca a fé. Vamos lá, pega forte: o desespero ofusca a fé. Vamos traduzir, o que é isso? Ofuscar significa, o verbo transitivo é escurecer, mas o verbo pronominal é desaparecer, perder o brilho. Toda fé que ela torna obscura, toda fé que ela perde o brilho, com certeza é porque o desespero já bateu a porta. Toda pessoa desesperada, ela perde o brilho da fé. Por quê?
Porque ela está focada naquele momento, ela está focada naquele problema, ela está focada naquele sofrimento, então ofusca a fé. O brilho da fé vai embora, a fé desaparece e dá lugar à incredulidade, e é aí que mora o perigo. Quando se dá lugar à incredulidade, é abrir brecha para que o inimigo possa agir, é abrir brecha para que o inimigo possa realizar os seus intentos na vida daquela pessoa. Por isso, é importante nós usarmos a fé em todos os momentos da nossa vida, independendo das circunstâncias. Estamos passando por dificuldade, estamos numa maremoto da vida, não tem problema, vamos manter a nossa fé, porque é a nossa fé que vai nos manter de pé. Diga comigo, a minha fé vai me manter de pé. Fala para a pessoa que está ao teu lado, ó, irmão, mantenha a fé, porque ela vai te manter de pé. Fala para ele. Mateus 14, 26, diz assim: e os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Olha só, interessante isso aqui, irmãos, olha o que é a fé. Eles tinham acabado de sair de uma grande reunião, com mais de 5.000 pessoas, presta atenção, eles tinham acabado de sair de uma reunião que só homens tinha 5.000, fora mulheres e crianças, então tinha bem mais de 5.000 pessoas ali, e eles viram milagres, prodígios e maravilhas. Eles viram Jesus curando, milagres acontecendo, eles viram Jesus multiplicar os pães, eles viram Jesus multiplicar os peixes. Agora veja só, como que a fé, ela tem que ser mantida, ela tem que ser motivada por nós mesmos. Eles acabam de sair de uma grande reunião de fé, de uma grande reunião de milagres, e agora eles se veem numa situação de dificuldade. Primeiro, pelo mar revolto, primeiro por causa da tempestade, o desespero já era grande. Mas aí o que ocorre? Eles veem algo que eles nunca viram na vida. Eles veem algo sobrenatural, eles veem algo que nunca eles tinham presenciado, um ser humano andando sobre a face das águas e vindo na direção do seu barco. Era algo sobrenatural. Agora veja só, quando o desespero ofusca a fé, eles caíram nesse desespero terrível, a fé foi afastada e o pânico foi geral naquele lugar. O pânico foi geral. Veja só, naquele instante eles esqueceram da fé exercitada lá fora em terra firme. Esqueceram de tudo que o mestre tinha feito lá. Porque olha aqui, irmão, eles achavam que era um fantasma, eles achavam que era coisa do outro mundo. Olha aqui, quando a sua fé, ela está viva dentro de você, não importa o que está diante de você, se é desta terra ou se é do além, o que importa é que o Deus da tua fé está com você. É isso que importa. Não importa o que está à minha direita, não importa o que está à minha esquerda, não importa o que está na minha frente. O que importa é que o Deus que produziu fé em mim está comigo e vai me livrar e vai me defender em nome de Jesus. Olha a situação dos discípulos, esqueceram tudo que aconteceu lá fora. Os milagres, as maravilhas que tinham acontecido por causa de um momento difícil. Mas olha só como Jesus é maravilhoso. Quando os discípulos entraram em pânico, imediatamente ele deu um brado. Imediatamente, olha só, 14, 27 de Mateus. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, não esperou muito tempo não, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Você está em pânico, está entrando em desespero, o Senhor manda te dizer, ei, calma, não temas, sou eu estou aqui para garantir a vitória.
Eu estou aqui para garantir a vitória. Não importa qual seja a dificuldade, não importa qual seja a doença, não importa qual seja o problema, o que importa é que Jesus está aqui para garantir a vitória. Jesus disse: tem de bom ânimo, anima aí, sou eu, não temais. E aí eles presenciaram mais um milagre de Jesus. Eles presenciaram mais um milagre de Jesus. Vê Jesus curar, vê Jesus libertar os encarcerados pelo diabo, vendo Jesus curar os cegos, vendo Jesus levantar os paralíticos. Eles estavam acostumados, mas ver Jesus andando sobre as águas, eles não tinham visto ainda. E de repente, eles dão um brado quando Jesus vem para o barco: olha, assim, este é verdadeiramente o Filho de Deus. Este é verdadeiramente, é aquele que tem domínio nos céus, é aquele que tem domínio na terra, é aquele que tem domínio sobre os mares. Olha aqui, e se ele tem domínio sobre os mares, e se ele tem domínio sobre os céus e a terra, ele tem domínio sobre tudo aquilo que possa tentar te impedir de ser aquilo pela qual você foi chamado para ser, uma pessoa vitoriosa, não importa, ele tem domínio, basta você entregar a sua vida a ele e confiar nele. Amém? Você lembra desse corinho, não? Salmo 37, 5, quem lembra? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Só eu sei esse corinho. Vou falar para o Tom começar a cantar os corinhos do Templo da Tenda. Lá, Tom, cadê o Adriano? Dele. Vamos começar a cantar os corinhos do Templo da Tenda. Quem lembra desse corinho? Quem lembra? Então vou te ensinar para você. Salmo 37, versículo 5. Diga comigo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Vamos lá de novo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então vamos lá, com palmas, ó. Mais forte, vamos lá. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. A sua vida será transformada e nada para ti faltará. Entrega sempre teu caminho ao Senhor e feliz para sempre será. Entrega sempre teu caminho ao Senhor e feliz para sempre será. Diga comigo: entregando a minha vida ao Senhor. Fala para a pessoa que está do lado: entrega o teu caminho, a tua vida ao Senhor, e o mais ele falar para você, irmão. Fala para ele. Não temas, disse o Senhor Jesus. E é o que ele fala para você hoje. Na Bíblia está registrado: não temas, segundo o número do ano, os dias do ano. Quantos são? 365 dias. Então na Bíblia tem um não temas para cada dia da sua vida. Um não temas para cada dia da sua vida. O Senhor tem para aqueles que creem nele. O Senhor tem para aqueles que entregou, confiou a sua vida nele. Não foi nos recursos humanos, mas foi nos recursos celestiais. Então tem lá na palavra de Deus 365. Não temas. Não temas, não temas, não temas, não temas de maneira nenhuma, meu irmão. Não temas, porque o Senhor é contigo para te fazer vencer. Diga comigo: esta unção está sobre a minha vida. Fala para a pessoa que está ao lado: não tema, porque o Senhor é contigo. Fala para ele. Fala para a pessoa do outro lado: não temas, porque o Senhor é contigo, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quarto e último para nós orarmos. Olha só, no meio de tudo isso, alguém lá do meio dos discípulos decidiu usar a fé. Olha só, no meio dessa tormenta, alguém decidiu usar a fé.
começou tudo bem. Sabe quem que é esse homem? Pedro. Pedro decidiu usar a fé. Olha só, Mateus 14, 28 e 29, diz assim: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Olha só, isso aqui é Pedro usando a fé. É Pedro reconhecendo o poder do Senhor Jesus até sobre os mares. Ele não duvidou de Jesus, mas era uma fé. E ele disse: olha, se é o Senhor, o milagre vai acontecer, porque eu vou andar sobre as águas. Eu vou andar sobre as águas. Isso é fé. É Pedro, o Pedrão pescador, usando a sua fé. Senhor, olha, se é o Senhor mesmo, então, olha, eu vou descer do barco, e como o Senhor está andando milagrosamente sobre as águas, eu também vou andar sobre as águas. Olha o que Jesus disse para ele, ó. Olha só o que Jesus disse. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha o milagre acontecendo, ó. Olha o milagre acontecendo em meio à tempestade. Senhor, se é o Senhor, manda que eu desça do barco e ande sobre as águas. E Pedro, então vem. Desça do barco e ande sobre as águas. Ó, e Pedro desceu do barco, olhando para Jesus e andando sobre as águas. Andando sobre as águas. Ei, você vai hoje, pela fé, andar sobre as águas como Pedro. Você não entendeu? Pela fé você vai como Pedro andar sobre as águas hoje. O que é isso, pastor? Eu estou acabando de dizer que se você usar a fé, o milagre vai acontecer na sua vida hoje também, porque Jesus não mudou. Use a fé e o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Pedro começou muito bem. A Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Nenhum outro andou sobre as águas, somente Pedro. Que coisa maravilhosa. Que experiência maravilhosa de milagre. Somente Pedro andou sobre as águas. Mas por quê? Porque ele usou a fé. Você vai usar a sua fé hoje, meu irmão. E aquilo que ainda não aconteceu na sua vida vai acontecer em nome de Jesus. Você vai usar a sua fé e isto vai acontecer em nome de Jesus. Pedro começou muito bem, porém terminou mal. Diga comigo, Pedro começou bem e terminou mal. Que coisa, não é? Você sabe o que é isso? Quantas pessoas começam fervorosas na fé, e fé, fé ao deitar, fé ao levantar, fé ao caminhar, fé no trabalho, fé, e de repente, a uma altura da jornada, ele começa a se esmurecer. Ele começa a se esmurecer e tudo aquilo que era para acontecer mediante a fé já não acontece mais na sua vida. Começou bem e está terminando mal. Foi assim que aconteceu com Pedro neste episódio. Ele começou muito bem, ele andou sobre as águas como se estivesse andando sobre a terra seca, mas terminou mal. Sabe por quê? Eu vou ler aqui para você. Mateus 14, 30, veja o que está escrito. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Olha aqui algumas observações. Primeiro, o vento não tinha parado de soprar ainda, continuava soprando. É a primeira coisa, continuava soprando os ventos fortes, a tempestade ainda estava em andamento, e Pedro usou a fé para enfrentar aquela tempestade andando sobre as águas. Mas acontece que quando ele percebeu que estava sobre as águas e o vento forte batendo nele, a Bíblia diz que o medo entrou dentro dele. Ele foi tomado de um grande medo. E quando o medo entra no coração humano, a fé se afasta. A fé se afastando dá lugar à incredulidade. A incredulidade acampando, a desgraça é certa. A desgraça é certa. Quando ele começou a afundar,
Quando ele começou a afundar com medo dos ventos, ele lembrou, não, Jesus está aqui. Senhor, salva-me. Ei, você está nessa situação? Lembre-se do Senhor e grite, salva-me, porque Ele está pronto para estender as mãos para você. Sabe qual foi o fracasso de Pedro? Aqui um pouquinho, Adria, por favor. E aqui um pouquinho, aí, tá bom. Olha, Pedro estava no barco, e ele viu aquela imagem, era o Senhor. Ele disse, é o Senhor, eu vou usar minha fé e eu vou andar nas águas como o Senhor está andando. E então Jesus disse, vem, desça do barco e vem. E ele, começou a andar. Maravilha, que maravilha, eu estou andando sobre as águas, eu estou andando sobre os problemas, eu estou andando sobre as lutas, eu estou andando sobre as dificuldades, eu estou andando sobre a doença, eu estou andando sobre o diabo, sobre o inimigo, pisando na cabeça do diabo, pisando na cabeça do inimigo, e olhando para Jesus, e caminhando, mas de repente, o vento forte bateu, ele tirou os olhos de Jesus, e olhou para si mesmo, e ele se afundou. Obrigado. Enquanto você estiver com os olhos no Senhor, nenhuma tempestade vai fazer você afundar. Enquanto você estiver olhando para o Senhor, você anda sobre a doença, você anda sobre a enfermidade, você anda sobre os problemas, você anda sobre as lutas, você anda sobre as tempestades, você anda sobre o diabo, pisando na cabeça dele. Mas para isso é preciso você tirar os olhos deste mundo e olhar para o Senhor nosso Deus. Pedro terminou mal por causa disso, ele tirou os olhos de Jesus e se afundou. Mas hoje eu quero dizer, não tire os olhos de Jesus, porque Ele tem vitória para você em nome de Jesus Cristo. Diga comigo, nada e ninguém vai me fazer tirar os olhos de Jesus. Mateus 14:31, que nós lemos no início. Imediatamente estendeu Jesus a mão e segurou. Esse segurou significa resgatou. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E ele, Jesus, já adverte ele sobre a fé. Já adverte ele sobre a fé. Pedro, você teve fé para andar sobre as águas, mas agora você fraquejou na fé e por isso você se afundou. Mas não tem problema não, eu continuo te amando. Me dá a tua mão aqui porque eu vou te resgatar. Pegou Pedro do fundo das águas e levou Pedro para cima do barco, em nome de Jesus. É o que o Senhor vai fazer na sua vida. Vai tirar você deste mar do sofrimento e vai levar você para um lugar seguro, em nome de Jesus Cristo. Vai colocar a planta dos seus pés num lugar firme, em nome de Jesus. Não importa qual seja a luta, não importa qual seja a dificuldade, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Maravilha, Jesus, graças a Deus. Quantos estão enfrentando uma tempestade na sua vida? Você, quem sabe, nem começou a andar sobre as águas. Quantos estão enfrentando uma tempestade na sua vida? Levanta a mão assim. Não importa qual tempestade seja, vem aqui no altar então, por favor. Pedir aos pastores que se posicionem, vem aqui na frente. Você que está enfrentando uma tempestade na sua vida, em nome de Jesus. Porque o Senhor vai te fazer andar sobre as águas em nome de Jesus. O Senhor Deus vai te fazer andar sobre as águas. O Senhor vai te fazer andar sobre as águas em nome de Jesus. Eu não sei qual é a luta. Eu não sei qual é a tempestade. Eu só sei de uma coisa: a tempestade é horrível. A tempestade é terrível. Agora eu quero dizer para você, por pior que seja esta tempestade, o Senhor já está indo na direção do barco da sua vida. Não importa qual seja esta tempestade, o Senhor já está encaminhando na sua direção, meu irmão. Já está encaminhando na sua direção, minha irmã, em nome de Jesus. Se a sua tempestade é problema conjugal, em nome de Jesus, o Senhor já está indo na sua direção. Se a tua tempestade é enfermidade, doença, o Senhor já está indo na sua direção. Se a tua tempestade é problema na família, o Senhor já está indo na sua direção. Se a tua tempestade é problema de trabalho, é problema profissional, o Senhor já está indo na sua direção. É só você crer, porque o Senhor vai te fazer andar sobre as águas e o milagre vai acontecer em nome de Jesus Cristo.
Quem crê assim, dá um grito de glória. Agora você que não veio aqui na frente, eu quero ver você orando. Erga a sua voz, os pastores vão impor as mãos sobre essas pessoas. E você vai orar, você vai clamar comigo em favor dessas pessoas que estão passando por um momento de tempestade. E eu quero dizer para você, olha para mim só um minutinho antes de começar a orar. Antes de começar a orar, depois você vai vir aqui na frente, todos aqueles que trouxeram aquela roupa amarrada. Agora é outra ministração, depois você vai vir aqui, nós vamos te orientar como fazer. Olha só. Não importa o tamanho desta luta, não importa o tamanho desta tempestade. O que importa é que você saiba que quem está vindo sobre as águas não é um fantasma, é Jesus que está vindo na sua direção. É o Senhor que está vindo na sua direção. Você não está vendo coisa do além, coisa do maligno, não, de maneira nenhuma. É o Senhor que está vindo na sua direção e já com as mãos estendidas para pegar você em nome de Jesus.